Em vencer o desamor, Gael abandona Daphne e Álvaro terá uma grande surpresa. Ele vai virar herdeiro de Olga. A cena começa com Daphne, que vai para uma entrevista de emprego, e Gael se oferece para tomar conta das crianças e pede para que ela não se preocupe, porque vai ser moleza e que não deve ser difícil cuidar deles, e que ela deve se concentrar somente na entrevista. Daphne pede a Clarinha para que ela se comporte, e ela responde que é um anjinho. Daphne sai, e Clarinha já sai correndo pelo apartamento de Gael. E ele fica refletindo. Diz que ele queria cuidar das crianças para ver como é ser pai. Enquanto isso, Ariadna fica inconformada por Lino ter oferecido para acompanhá-las até o edifício que estão as coisas de Joaquim. Bárbara diz que ela não sabe valorizar a gentileza de Lino. Ariadna pede que ela deixe revisar todos os papéis, porque tem certeza que pode ter algo contra Calixto. Bárbara diz que ela se acha mais esperta do que Joaquim, e ao abrir a porta, elas não encontram nada, roubaram tudo. Lino pergunta onde estão todos os documentos que supostamente estavam ali, e Bárbara diz que levaram tudo e que foi Ariadna para que ela acredite que foram roubados. Lino se recorda que ele é esperto, pois esteve ali e revirou tudo para não deixar nada que o incriminasse, e deu fim em tudo. Lino diz que ali é zona perigosa e qualquer um pode ter roubado. Bárbara diz que somente Calixto tinha interesse nesses papéis. Ariadna diz que elas não podem esquecer do infeliz do seu primo. Daphne vai para a entrevista e seu futuro chefe faz várias perguntas sobre a sua vida. Daphne diz que é viúva e que tem 2 filhos. Ele, para confortá-la, diz que também ficou viúva há pouco tempo e também tem 2 filhos. Daphne diz que sente muito porque não é fácil ficar com 2 crianças pequenas. Mas ele, super bem-humorado, diz que a vida segue. Enquanto isso, Gael sofre ao dar um de babá, pois Santiago não para de chorar, e Gael diz que já não sabe o que fazer. Clarinha diz que Santiago chora porque tem fome, e ela também. Ela pede que ele faça um sanduíche para ela. Gael diz que não tem como fazer se Santiago não se calar. Clarinha então diz que ela mesma pode fazer, e Gael tenta impedi-la. Ele coloca Santiago na cama. Clarinha deixa cair um pote, e enquanto Gael limpa a sujeira, Clarinha diz que Santiago fez xixi em sua cama e ele fica sem acreditar. Ele diz que não nasceu para isso. Depois de horas, cansado, ele dorme e Clarinha tem que acordá-lo para abrir a porta. É Daphne. Gael só falta pular de felicidade. Ela o agradece por ter ficado com seus filhos. Gael aproveita e conta que em um mês ele irá viajar para Miami e gostaria de se despedir das crianças e dela. Daphne diz que não sabe se é uma boa ideia, porque ele vai acabar indo e ainda não tomou a sua decisão. Já na casa de Bárbara, Clarinha conta uma história de uma menina que não tinha pai, mas tinha um amigo que era um passarinho e foi embora. Gael a pergunta por que o passarinho foi embora, e Clarinha responde que os passarinhos voam. A cara de Daphne diz tudo. Enquanto isso, a mãe de Jimmy vai até a casa de Bárbara e faz o maior barraco. Diz que quer falar com Gemma. Bárbara, sem entender, diz que não sabe o que Gemma pode ter feito e reprova o jeito grosseiro como ela fala de Gemma, como se ela tivesse feito algo ruim. A mãe de Jimmy pergunta se ela acha pouco ela ter roubado seu filho para assumir o seu bebê, e ele, bobo, já está dizendo que é o pai de seu filho e que tem certeza que ela quer dormir com ele só para que ele seja responsável pelo seu filho, mas isso ela não vai permitir. Bárbara fica de boca aberta. De volta a Daphne e Gael. Gael, triste, diz a Daphne que está mais do que claro que o passarinho da história de Clarinha era ele, e que ele não quer continuar fazendo mal a elas, e que agora ele precisa pensar em sua estabilidade, até ele estar pronto para ser pai, e por isso ele prefere terminar com ela de uma vez.
Álvaro encontra com o advogado de Olga e ele diz que Olga solicitou a ele que se em algum momento ela chegasse a morrer, ela deixaria todas as suas ações da empresa para ele e que agora ele é o sócio majoritário da empresa. Álvaro fica chocado. Enquanto isso, Ariadna tem uma péssima notícia, pois o seu chefe a demite e diz que não é por causa dele, e sim pelos donos do jornal que não querem se meter em mais escândalos por causa de suas reportagens. Furiosa, Ariadna diz que é uma injustiça e que ela não tem nada do que se envergonhar. Ele diz que nem ele e nem ela podem fazer nada. Ariadna recebe uma ligação muito importante de Açucena, que pode ajudá-la a desvendar quem é o misterioso abusador de mulheres, e a Ariadna fica um passo mais perto de descobrir o passado sujo de Lino.